Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 11, versículo 5. Perdão, falei o nome errado. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. Hebreus 11, versículo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações. A nossa oração é para que mais uma vez, através do teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Deus, que nós sejamos cheios da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, e possamos experimentar o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome santo de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Amém. Se você já passou pelo departamento infantil, como criança, ou como professor, você já ouviu uma canção mais ou menos assim: é bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. São as musiquinhas que a gente canta para as crianças, na tentativa, de ensinar para elas a andar com Deus, não é verdade? E andar com Deus não é uma tentativa que nós devemos externar apenas aos pequeninos no ministério infantil, Andar com Deus é uma característica que eu e você precisamos ter. Irmãos, nós fomos chamados, separados, escolhidos por Deus, pelo seu próprio dedo. Cada um de nós aqui dentro, fomos chamados pelo nosso nome. O Senhor chamou e mudou a história de cada um de nós que estamos aqui dentro dessa igreja. Muitos de nós o Senhor tirou das drogas, do alcoolismo, do adultério, da prostituição. Muitos de nós o Senhor tirou da pobreza, nos prosperou, fez de nós alguém nessa vida. Muitos de nós estávamos fadados a nada, eu digo pelo menos por mim mesmo. E Jesus fez a diferença para que nós nos tornássemos pelo menos um cidadão de bem, E todos nós que fomos chamados, escolhidos e separados por Deus, pelo próprio Deus, usando palavras não minhas, não da teologia, mas do próprio apóstolo Paulo, todos nós que fomos eleitos, escolhidos, selecionados, o planeta Terra está chegando a 8 bilhões de habitantes.
Eu ainda me lembro quando o número era 6. Chegamos a 7 há uns 4, 5 anos atrás, e em pouquíssimo tempo é o maior índice de crescimento da história da humanidade, é agora. Em pouquíssimo tempo estamos chegando a 8 bilhões de habitantes na Terra. Entre 8 bilhões de habitantes na Terra, o Senhor selecionou, elegeu, não sei segundo quais critérios, você, separou você. Ele poderia ter escolhido alguém melhor que você, mais bonito que você, com mais qualidades do que você tem, mas entre tantas pessoas ele resolveu escolher você. E tem uma característica, pelo menos, que Deus espera de você por ter te escolhido, é andar com Ele. Nós pegamos a história de um homem que ficou conhecido na Bíblia por andar com Deus. Abra o seu texto bíblico comigo, Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 19. Gênesis, capítulo 5, versículo de número 19, diz assim: E Jered viveu 800 anos, depois gerou a Enoque, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Jered foi de 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Enoque foi 365 anos. Enoque andou com Deus e ele desapareceu, porque Deus o levou para si, ou o tomou para si. Existem algumas histórias bíblicas, aliás, todas elas são, mas algumas nos chamam a atenção por causa de algumas características, né? Como, por exemplo, homens de poucos versículos que se tornaram famosos, né? Você já deve ter ouvido, por exemplo, sobre Jabes, a oração de Jabes, né? Um homem que em meio a 7.000 nomes citados, a cronologia para um versículo, para mencionar a oração realizada por Jabes. Um homem de um versículo só, que se tornou conhecido na história bíblica. O mesmo fato acontece com Enoque. Tudo o que nós sabemos de Enoque, nós lemos aqui já nessa noite. Hebreus 11:5, Gênesis capítulo 5, do 19 até o versículo de número 24. É tudo o que a Bíblia relata a respeito de Enoque. Enoque não venceu grandes batalhas. Enoque não liderou grandes exércitos. Enoque não realizou grandes sinais. Enoque não entregou uma só profecia. Enoque não escreveu um livro da Bíblia. Enoque não foi discípulo de Jesus. Enoque não subiu em sarça ardente, nem viu mares se abrindo diante de si. As orações de Enoque não foram mencionadas na sua curta biografia bíblica, mas nós não temos uma grande resposta divina a uma oração realizada por Enoque. Mas Enoque traz para nós um grande legado, que muitas vitórias, ou que grandes batalhas, jamais conseguirão nos ensinar. O legado do estar com Deus, do andar com o Senhor, do caminhar com Deus o tempo todo e em todo o tempo.
um desafio para cada um de nós. Se existe algo que é desafiador, é manter Deus ao nosso lado o tempo todo. E é uma característica que, como eu disse na introdução dessa mensagem, Deus espera de cada um de nós. O Senhor espera de mim, o Senhor espera de você, que nós venhamos andar com Ele. Andar com Deus é um sonho antigo da humanidade, do ser humano. Quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós aprendemos que Deus e humanidade eram algo separados por uma ação chamada pecado. Se tem algo que atrapalha a proximidade do ser humano com Deus, esse algo se chama pecado. No texto que eu mencionei sobre eleição, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Realmente, irmãos, o Senhor nos ama até quando nós estávamos no pecado, mesmo assim, Ele nos amou e exerceu, não é, a cruz, exerceu o sacrifício no nosso lugar para que fôssemos eleitos por Ele. Nada nos separa do amor de Deus. Mas se existe algo que nos separa da presença de Deus, e não confunda a presença com amor, se chama pecado. Nas páginas do Antigo Testamento, ser humano e Deus são separados por causa do pecado. E há um desejo no ser humano, durante todas as páginas do Antigo Testamento, em quebrar essa barreira chamada pecado e ter livre acesso a Deus. Grandes homens da Bíblia sonharam com isso. Davi, talvez, seja o mais expoente deles, por causa das orações relatadas nos Salmos, não é? 122, versículo, eu vou citar alguns, tem vários. 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus era o local da presença do Pai. Se havia um lugar que Deus estava presente, era no templo ou no tabernáculo, como era no período de Davi. Era o lugar que Deus habitava. Davi amava esse lugar. Por que que Davi amava esse lugar? Davi amava este lugar porque ele queria estar na presença de Deus. Salmo 84, versículo 5 em diante, diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu encontrei os seus altares. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Deus onipotente. Davi talvez seja o maior expoente do anseio, do desejo que o ser humano tinha no Antigo Testamento, de ter Deus perto dele. Até que Isaías traz uma promessa. Isaías é o primeiro a usar o termo Emanuel. A expressão El no hebraico é usado para Deus. Eman significa aquele que emana do universo, o Deus que emana do universo para estar com a sua criação. O Deus conosco, o Emanuel, era uma referência do profeta Isaías a Cristo Jesus encarnado. Quando Jesus nasce, e o profeta Simeão pega a criança nos braços e fala assim: agora o teu servo pode morrer em paz, porque os meus olhos viram Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é a realização de um sonho veterotestamentário, de Deus estar perto de sua criação.
Agora eu falo para você o seguinte: esse sonho, esse desejo, não é apenas humano. Ele era um sonho e um desejo também divino. Nas páginas do Antigo Testamento, presta atenção, Deus fez de tudo para que as barreiras fossem quebradas e Ele estivesse perto de você. Nós resumimos a história do Antigo Testamento como sendo a forma que Deus quebrou as barreiras e voltou a ter contato com a sua criação, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o erro do Éden, para estar perto de você. Não é um sonho apenas humano, é um sonho também divino. Com a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Deus eterniza a sua comunhão, a sua proximidade, o estar perto da sua criação. Agora vai mais além, porque os apóstolos, os primeiros cristãos, vão chamar de batismo no Espírito, que é quando nós somos inundados, invadidos, submergidos pela graça salvadora, pela unção do Espírito Santo, pelo bálsamo de Deus. E nós agora não temos apenas uma presença lateral de um Deus que está conosco, mas hoje temos a possibilidade de mergulhar na presença desse Deus. Mais do que aleatória, mais do que lateral, física, mais do que estar ao lado. A presença de Deus nos envolve como um todo, para que nós possamos conseguir alcançar aquilo que Enoque, antes de tudo isso, alcançou. Andar com Deus. Vivemos um evangelho, irmãos, onde estamos dando características erradas ao nosso Deus. Quais são as características erradas que nós estamos atribuindo ao nosso Deus? Primeira delas, Deus não é alguém que existe apenas para resolver os seus problemas. Nós temos o hábito ruim de correr ou estar, ou querer estar perto de Deus, quando o negócio aperta, quando a gente está cheio de problemas, aí nós lembramos que há um Deus. Quando os filhos não vêm para a igreja, quando as latas do armário estão vazias, quando a comissão do salário vem menos, quando a produção não aparece, quando falta a porta aberta, quando as portas fecham, aí nós lembramos de alguém que pode nos ajudar. Deus está aqui para te ajudar. Se você está passando por problema, você está no lugar certo. Levante sua mão ao Senhor, clame a Deus por todos esses problemas que eu mencionei aqui, que Ele quer te ajudar. Mas eu tenho um recado para você. Deus não quer que você ande com Ele só nesses momentos, só quando você precisa. Deus não quer que você esteja perto dEle só na hora da dificuldade. Segunda característica errada, nós estamos mercantilizando Deus. Estamos tornando Deus um objeto de mercadoria, de troca, de barganha. E quem dera se essa barganha fosse dinheiro, né? Eu dou dinheiro para Deus e Deus me dá em troca. Não é dinheiro. Barganhamos com Deus, barganhamos o andar com Deus, condicionamos o andar com Deus, aquilo que Deus faz por nós. Se Deus me abençoou, eu ando com Deus. Se Ele não me abençoou, eu não ando com Deus. Estamos tornando da nossa fé um mercado. Isso é um mercado. Se te pagar o salário, amanhã você vai acordar e vai trabalhar. E se não te pagar salário, você vai trabalhar lá
lá na Embaré, na usina, sem receber salário, voluntário. Mercantilizamos a nossa fé. Se Deus faz, nós estamos. Se Ele não faz, nós não estamos. Terceiro lugar, corremos atrás de Deus, está tudo ligado uma coisa com a outra, apenas por causa de suas bênçãos. Se tem uma bênção aqui, eu corro para lá. Se não tem uma bênção para mim aqui, eu corro caçando outra bênção para ali, atrás de lá. Não é assim que Deus quer que você ande com Ele. Deus quer que você ande com Ele como Enoque andou com Ele. Nós precisamos aprender, irmãos, a estar com Deus o tempo todo. Até mesmo a nossa fé renovada, às vezes nos atrapalha. Porque Deus não é algo que nós sentimos arrepios de vez em quando. Ele quer que você sinta arrepios de vez em sempre. Nós não sentimos o toque do Espírito Santo uma vez ou outra. Deus nos chamou para vivermos tocados pelo Teu Espírito. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é andar em constante oração com o Senhor, é falar com Ele o tempo todo. Primeira característica de quem anda com Deus: quem anda com Deus, ora. Quem anda com Deus, fala com Deus. Se nós, irmãos, queremos, almejamos ou precisamos agradar o coração de Deus, uma coisa é certa: nós precisamos orar. Estamos vivendo uma geração de pessoas que querem a bênção de Deus, querem mercantilizar Deus, querem barganhar com Deus, e mesmo querendo todas essas coisas que nós já vimos não serem tão certas assim, não oram, não estão com Deus. Nós enchemos a nossa cabeça de vendas, nós enchemos a nossa cabeça de trabalho, nós conversamos sobre diversos assuntos, o nosso coração está cheio de tantas coisas, mas o coração de quem anda com Deus precisa estar cheio de Deus. Tem hora que nós temos que parar e pensar assim: chega de peça de carro e pneu e roda, Deus. Chega de vendas, números, metas, Deus. Não se escandalize comigo. Chega de família, filhos, problemas, finanças, Deus. Quem anda com Deus, ora a Deus. Pastor, não estou tendo forças para orar. Repreende a ação diabólica contra a sua vida, para calar a sua voz e tirar o seu andar com Deus. Repreende. Segundo lugar, quem anda com Deus, fala sobre Deus. Ah, pastor, mas é chato falar de Deus. Irmãos, eu garanto para você. Aliás, não, né? A própria Bíblia garante, Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Se eu me encontro com você e fico assim, gominha, 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 meu coração está cheio de gominha. Se eu me encontrar com você e ficar assim, Edileia, 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 meu coração está cheio de Edileia. Ou então eu chegar para você e ficar Tiago, Gabriel, meu coração está cheio de Tiago, Gabriel. Deixa eu te contar uma coisa, nosso coração tem que estar cheio de Deus. Você trabalha o dia inteiro, Deus não faz parte do seu vocabulário, no seu local de trabalho.
Você encontra com pessoas que estão precisando de uma ajuda, às vezes nem é financeira, é uma ajuda, uma palavra. E você não tem muitas vezes Deus para falar com essa pessoa. Quem anda com Deus, fala sobre Deus, não importa onde Ele está, não importa o que Ele está fazendo, não importa o contexto. O dia que o seu coração estiver cheio de Deus, você vai falar de Deus. Pode frequentar os melhores cursos de missões. Vá às bases da Jocum. Visite a Jami. Entre nos seminários. Não existe uma técnica que te ensine a falar de Deus. Não existe. Ou seu coração está cheio para falar, ou você não fala. Sabe o que ensinam nas agências missionárias? A arte. Como que eu junto a multidão? Como que eu causo curiosidade às pessoas? Para falar para elas do que o meu coração está cheio. Quando estava em Belo Horizonte, gostava de ir na Jocum para ver isso. E eu me lembro de um cubo missionário. Não sei se os irmãos já viram. Você vai dobrando o cubo e vai aparecendo imagens bíblicas. Aí a pessoa acha aquilo interessante. Aí você dobra, aparece Abraão, você fala da chamada de Abraão. Você dobra, aparece Davi, você fala de Davi. Você dobra, aparece a cruz, aí você fala da cruz. A Jocum te ensina o cubo. A história tem que arder no coração, senão não adianta nada. Quem anda com Deus, fala de Deus. O assunto é Deus. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é deixar aquilo que é secular de forma aleatória e conseguir viver Deus na sua vida. Andar com Deus, os sinais são, o dia que a Bíblia for interessante para você, você estará andando com Deus. O dia que as histórias bíblicas forem atrativas para você, você está andando com Deus. O dia que a oração for algo constante para você, você estará andando com Deus. Andar com Deus também é ser direcionado pelo Senhor. Você prestou atenção na história do Enoque? Ele estava andando, orando, seu coração estava cheio de Deus, suas palavras eram para Deus, e ele saiu andando, errante pelo caminho, até que ele não sabia aonde ele estava. O que é isso, irmãos? É ser guiado, dirigido pelo Senhor. Quem anda com Deus, é guiado por Deus. Enoque é só o primeiro exemplo. Nós temos Abraão, que saiu em direção a uma terra estranha, que ele não sabia se ficava para a esquerda ou para a direita, mas ele andava com Deus. Andar com Deus é fazer o que Jesus fez com seus discípulos. Como é que João definiu? É como o vento. Jesus dá a resposta em João, né? Não sabemos de onde vem e nem para onde vai. E a resposta dada a Lucas, qual que era a direção de Jesus? As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você acha que eles não tinham casa? Eles tinham casa. Mas quando Jesus dá essa fala, Jesus está dizendo assim: não é para lá que eu vou mais, eu agora vou aonde Deus me levar, aonde Deus me conduz. Seja guiado por Deus, não seja guiado pelas suas convicções carnais, não seja guiado pelo seu coração. Se lembre do que o sábio Salomão disse a respeito do coração: enganoso é o coração do homem. Não seja guiado pelas suas emoções, seja guiado por Deus.
Como que nós estamos precisando andar com o Senhor, andar com Deus até que a presença dEle seja intensa, total sobre as nossas vidas. Enoque andou com Deus a tal ponto, que à medida que ele chegou num determinado lugar, a presença de Deus foi intensa sobre a vida dele, foi tamanha sobre a vida dele, que ele se viu cercado da glória de Deus, e foi para o céu. A expressão de Hebreus, trasladado, né? Às vezes eu ponho um N aí na hora de falar, confundo com o que aconteceu com Filipe em Atos dos Apóstolos. Trasladado, a expressão significa sumiu, tomou para si. Ele está andando, e aí de repente, onde estou? Deus aparece e fala assim: está comigo, fica comigo, vem. E este, diz o texto bíblico, não experimentou a morte. Eu não sei se nós vamos alcançar isso, né? Não experimentar a morte. Embora sejamos a geração que está mais perto disso. Amém? Você entende o que eu quero dizer? Jesus volta amanhã. Seu coração tá legal? Você vai ser arrebatado e não vai experimentar a morte, né? Embora nós sejamos a geração que está mais próxima disso, não sei se vamos alcançar tamanho feito que Enoque alcançou. Mas entenda o alcançar a morte, entenda o não experimentar a morte, como receber a presença de Deus no ápice, no total, no completo, no todo dele. É assim que nós temos que andar com Deus, até que a presença do Senhor seja total sobre nós. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas reclamam de frieza espiritual, ou correm atrás de manifestações carnais. Vivemos num tempo onde estamos nos sentindo fracos espiritualmente, e Deus colocou no meu coração nessa noite, que um dos motivos disso acontecer, é o fato de não andarmos com Deus. Pastor, estou fraco, estou desanimado, estou pensando em desistir, vou parar, vou cair no pecado, vou beber, cair e levantar, como diz aquela canção mundana. Vou largar tudo, não aguento mais igreja. Igreja, pastor, é tudo igual. Essas falas são sinais para mim e para você de que nós não estamos andando com Deus. Quem anda com Deus é completo. Amém, irmãos? Você não precisa de outra coisa para te completar, para te satisfazer. O que te satisfaz é a glória, o que te satisfaz é o poder, o que te satisfaz é o toque do Espírito Santo, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer encher você. Aqui, irmãos, é que deve estar a nossa satisfação, porque andamos com Deus, e é Ele quem nos satisfaz. A pessoa pode acertar os 6 dígitos da Mega Sena e ganhar 100 milhões de reais na virada do ano. Se ela não tiver Deus, mesmo assim, se sentirá incompleta. Você pode ter as mais belas mulheres ou os mais belos homens. Você pode beber as melhores bebidas. Você pode usar as entre aspas, melhores drogas. Nada te satisfaz. É uma enganação mundana, é uma enganação carnal, é o laço do diabo para pregar a sua vida. O que satisfaz o cristão é andar com Deus. Então eu desafio você nessa noite, eu me desafio nessa noite, a andar com Deus, a estar juntinho dEle, pertinho dEle, a ter Jesus no coração.
a ponto de que a glória de Deus nos toque, a ponto de que a presença de Deus nos invada, a ponto de que a Shekinah do Senhor venha nos cercar, porque é isso que Ele quer. Deus quer encher você com a presença dEle, e ser cheio da presença de Deus é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós temos que almejar. Eu desafio você a partir de hoje, a não vir para a igreja com essa cara de cubo de gelo, a não vir para a igreja ser sorveteiro, ser crente dinossauro, só vive pensando naquilo que é passado e causando estrago dentro da igreja. Eu desafio você a viver um novo de Deus a partir de hoje, a andar com Deus e ser cheio da presença, da glória dEle sobre a sua vida, a não ficar olhando para tititi, para disse-me-disse, para picuinha, que o diabo tem tentado colocar na sua vida, e querer olhar para a glória de Deus, para o poder de Deus. Ou Deus vai tocar você com a glória dEle, meu irmão, ou nada, nenhuma igreja dessa Lagoa da Prata vai te caber, porque o que você precisa na verdade é da glória de Deus sobre a sua vida. Seja tocado pelo Espírito Santo, ande com Deus para que Ele possa te encher. Não é com essa palhaçada que muitas vezes acontece no nosso tempo, não. Eu desafio você a experimentar algo real, verdadeiro do Senhor. Ande com Deus a ponto do seu coração quebrantar, para que na hora que você cometer algum pecado, corra lágrimas nos seus olhos de arrependimento, dizendo para Deus: me perdoa. Ande com Deus a ponto de não querer abandoná-lo. Ande com Deus a ponto do seu coração ser rasgado. Nós não seremos perfeitos, irmãos. Esse que te fala não é perfeito. Você não vai conseguir andar na perfeição. Mas leia Efésios 4 e aprenda que esse é o nosso objetivo. É caminhar em direção a ela. E quando errarmos e não conseguirmos ser perfeitos, que o seu coração seja capaz de se rasgar, de se quebrantar, de chorar diante de Deus, de falar para Ele assim: me perdoa, de falar para Ele assim: tem misericórdia de mim, porque é isso que Deus espera daqueles que andam com Ele. Davi aprendeu isso: tu não te agrada de sacrifícios e holocaustos, senão eu os te daria, mas o que o Senhor espera é um coração quebrantado e contrito na sua presença. Que nós tenhamos um coração capaz de se rasgar diante dos nossos pecados, de se quebrantar, porque andamos com Deus, porque almejamos o Senhor. Que nós venhamos desejar a glória, o toque de Deus sobre as nossas vidas. Queira ser tocado por Deus, queira ser envolvido pela presença de Deus, queira ser tratado pela glória de Deus. Deixe o Senhor agir na sua vida. Chega, irmãos. Quem anda com Deus não é frio. A igreja é fervorosa, amém? Ela não é sorveteriana, ela é fervorosa. Preguei na rádio hoje, Hebreus 12, a partir do 9. No zelo tenhais cuidado, mas sede fervorosos no espírito, concernente às coisas de Deus. Seja fervoroso. Cadê o seu fervor? Ah, pastor, mas eu olho para um, está desanimado, eu olho para o outro, está desanimado, quem está do meu lado está desanimado, eu olho lá na frente, está desanimado. Se anima! Deus chamou você para andar com Ele. Seja fervoroso no espírito. Deus quer você do lado dele, irmãos. Deus quer você andando com Ele até que tudo seja completo, até que a glória dEle seja completa na sua vida, até que o toque dEle seja completo na sua vida. Deixa eu te falar aqui, a unção de Deus não é só para aqueles cultos maravilhosos que nós assistimos de outras igrejas na internet. A unção de Deus é para você aqui neste lugar. Sabe o que precisa? Abre o seu coração. Abre o seu coração para Deus.
Não feche o seu coração para o Senhor. Ele quer tocar você, Ele quer usar você, Ele quer você pertinho dEle. Anda com Deus. Vai para a sua casa com Deus. Leve Deus ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, ao seu local de trabalho. Ande com Deus. Seja Enoque. O grande legado, 6 versículos relacionados a ele, são 32.178 versículos. Enoque foi digno de 6. Não é uma grande história, não é um grande homem, não é um grande líder, não foi um profeta, não foi um guerreiro na batalha, não foi rei, não compôs salmos. Ele simplesmente andou com Deus. Isso fez dele alguém muito especial. Aonde mesmo nós lemos sobre Enoque no primeiro texto? Na galeria dos heróis da fé. Oh, maravilha! Oh, irmãos, ter Abraão na galeria dos heróis da fé é óbvio, né? Ter Davi nos heróis da fé, ter Sansão nos heróis da fé é óbvio. Agora, o nome de Enoque está aqui, a gente deveria pelo menos pensar assim: por quê? Não é alguém de uma geração importante. Foi antes do dilúvio. Não é alguém de uma geração importante. Não é um grande guerreiro. Não é um rei. Não é um líder. O que será que fez de Enoque alguém digno da galeria dos heróis da fé? Repita comigo assim: andar com Deus. Tem hora que Deus não quer de você uma grande batalha, uma grande vitória, um poderoso milagre. Sabe o que Ele quer de você? Andar com Ele. Só isso. Tem dia que você vai ter uma grande vitória, aleluia. Tem dia que você vai travar grandes batalhas, maravilha. Mas aprenda uma coisa: tem momentos que Deus quer apenas que você ande com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Como que está aí a nossa vida com o Senhor? Como que está aí o seu andar com Deus?